Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é domingo, dia de escola dominical. Estamos aprendendo aqui essa lição aqui. Essa revista, né? Lições bíblicas, os valores do reino de Deus. Comentarista pastor lá de Tirirical, que me parece que é no Maranhão. Pastor Osiel Gomes. É uma bênção o pastor Osiel Gomes. Tem umas revistas antigas aqui da escola dominical que contém o mesmo assunto. Essa aqui, ó. Sermão do Monte. A transparência da vida cristã do segundo trimestre de 2021. E o comentarista foi o pastor Jeremias Couto. Comentou essa revista. Essa aqui também, ela não tem data, mas é da CPAD, porque é uma lição de adolescentes. Deixa eu mudar aqui o... Pronto. Uma lição de adolescentes. Lições práticas do Sermão do Monte. Quem tem essas revistas aqui pode auxiliar. Pode auxiliar no assunto atual que você está estudando. E tem ainda essa daqui, que algumas lições dessa revista também tem aqui, ó. Essa aqui foi do ano 2000. Os ensinos de Jesus para o homem atual. Comentarista pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, comentou essa revista aqui. São lições antigas. Essa aqui do ano de 2000. Segundo trimestre de 2000. É difícil alguém ter porque já fazem mais de 20 anos. Mas tem muita gente que guarda. E essa lição agora, número 2, que tem aqui, onde fala do sal da terra, né, e luz do mundo, que é a lição que estamos estudando hoje. Eu não pude gravar o vídeo antes por motivo de trabalho, mas estamos estudando essa lição aqui. Luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Nessa lição aqui, nessa revista, tem o mesmo assunto na lição número 8. Nessa aqui tem o mesmo assunto na lição número 2. E nessa aqui tem o mesmo assunto na lição número 2. E é muito interessante o comentário do pastor Antônio Gilberto nessa lição aqui, muito bom. Mas, fazendo o resumo das 4 revistas que estão em minhas mãos aqui, o assunto é o mesmo, não muda nada, só muda o comentário, né? A forma de expressar o mesmo conhecimento, que é diferente a forma dos pastores se comunicar. Mas a interpretação do assunto é a mesma nas 4 revistas. Sal da terra, luz do mundo. O texto base, ou a leitura bíblica em classe, né, que é a leitura bíblica base para este assunto, está em Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta lição ela trata da conduta do cristão, comportamento, testemunho cristão. E Jesus, ele usou a parábola, né, a comparação, tanto do sal quanto da luz, para descrever o cristão. O cristão foi comparado por Jesus como sal e também como luz. Deus criou a luz, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus disse: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Deus, como criador de todas as coisas, também criou o sal. Deus criou o sal, o homem extrai o sal da natureza para a sua utilização. E o sal ele é usado, e principalmente na antiguidade, ele era usado ele era usado para conservar alimentos. Não existia geladeira, nem frigorífico, não existia geladeiras, nem freezer. E para conservar os alimentos, as carnes, ela era mergulhada no sal. Ainda se utiliza isso, né? E existem ainda aquela carne salgada, né, conhecida como charque ou jabá, dependendo da região. Tem também a sardinha salgada, peixe salgado vendido no sal, aqueles peixes vendidos em caixote, em caixa de madeira, é conservado no sal. Então, o sal ele é utilizado para conservar alimentos. Desde a antiguidade até hoje é utilizado para isso. Então, Jesus comparou o cristão como sal porque o cristão ele preserva o meio ambiente em que ele vive. Aí o cristão ele preserva o meio ambiente que ele vive. O mundo está afundado em corrupção. O mundo está se degenerando. A Bíblia diz que os homens maus e enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então o mundo ele está em estado de decomposição. A igreja, como sal, ela está preservando este mundo para que ele não apodreça completamente, para que ele não apodreça de vez. Da forma que Ló, quando estava habitando lá em Sodoma e Gomorra, a presença de Ló estava preservando aquele lugar. E Deus só destruiu, só acabou com aquela cidade depois que tirou Ló daquele lugar ali. Da mesma forma vai acontecer com esse mundo quando a igreja for retirada da terra. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, aí este mundo aqui ele vai apodrecer de vez. Então o cristão ele preserva, ele está preservando este mundo. Este mundo ele só existe, ele ainda existe
por causa da presença da igreja. Por causa da presença da igreja, o mundo está sendo preservado, porque Deus preserva o ímpio por causa do justo. Na oração intercessória de Abraão, quando Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Senhor, se numa cidade tiver 50 justos, o Senhor destrói aquela cidade todinha por causa do justo? Deus disse: não. Eu não destruiria por causa dos 50 justos. Aí Abraão diminuiu para 45, para 40, para 30, para 20, para 10. Né? E foi diminuindo até chegar em 1. E Deus garantiu, Deus falou que não destruiria a cidade por causa do justo. Da mesma forma, este mundo não é destruído por causa da igreja, dos justos, os santificados e justificados em Cristo. Lógico que acontece, né? Claro que acontece catástrofes, acidentes, desastres naturais, mas isto é outra questão, né? É outra questão que pode atingir tanto o justo quanto o ímpio. Agora, o mundo, na sua totalidade, ele é preservado por causa da igreja. O sal também, ele dá sabor. É isso que a lição traz para nós. O sal, ele dá sabor. E na própria lição, na própria leitura bíblica em classe, diz que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, quando o sal perde o sabor, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O cristão, como sal, ele dá sabor ao ambiente. Numa empresa, na escola, na faculdade, quando no meio daqueles ímpios ou pessoas descrentes, quando tem um crente ali, quando tem um cristão ali, que faz a diferença, que dá testemunho de cristão, ele dá sabor, ele influencia. O verdadeiro cristão, apesar de Jesus dizer que nós, como igreja, somos odiados pelo mundo e que a luz não se une com as trevas, apesar de sabermos que no mundo nós somos odiados pelo nosso viver cristão, mas há pessoas que têm o prazer de estar junto de um crente, que tem tempero na palavra, que fala com sabedoria, que tem palavras de graça para aqueles que ouvem ele falar, que dá exemplo de honestidade, de respeito, de educação, que o cristão tem que ser assim. Então ele está dando sabor àquele ambiente ali. Alguém gosta, alguém tem prazer de estar na companhia de uma pessoa que é educada, que tem tempero nas palavras, que tem comportamento adequado para um verdadeiro cristão. Tem pessoas que, mesmo sem ser cristãs, evangélicas, têm o maior prazer e alegria de estar com um crente, com um cristão. Faz parte do testemunho cristão. Lamentavelmente, tem muitos cristãos que dão mau testemunho no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança e até dentro da igreja, que tem pessoas que não querem estar junto desse crente de jeito nenhum. É o crente que dá mau testemunho. E isso é triste, é lamentável. Um cristão que dá mau testemunho. E isso traz uma decepção e escândalo para a igreja. Traz escândalo ao nome de Jesus, porque quando o nome de Jesus é blasfemado por causa de nós, quando o nome de Jesus é jogado na lama por causa de nós, certamente seremos julgados por causa disso, né? Então, quando o sal perde o sabor, é quando o crente deixa de dar testemunho, ele perde o sabor. Ele para nada mais presta. Por que não presta mais para nada?
porque ele nem tem valor no meio dos cristãos, porque ele dá mau testemunho, e nem tem valor para o ímpio, para o não crente, não vai dar valor a ele. E tem muitos cristãos que já perderam o sal, já perderam o testemunho de vida, já perderam o caráter, a ética de um verdadeiro cristão. E é ridicularizado na empresa. Vive no meio de rodas de escarnecedores contando piadas, gracejos imorais, piadas imorais. E ele não tem mais o caráter nem o testemunho de crente para pregar a palavra, porque se ele for pregar, alguém vai dizer chacota dele, e muitos não vão receber a palavra que ele falar, e vão só soltar graça, e esse cristão ele fica desacreditado. Ninguém dá credibilidade a um cristão que se envolve nas coisas do mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas convivemos nesse mundo. Temos que conviver com as pessoas, termos o nosso convívio social, mas não é obrigado você praticar o que o ímpio pratica, né? Não é obrigado. Agora você pode se comunicar com todos e eles, através da sua postura, do seu comportamento, eles vão te respeitar. E se alguém não te respeitar, mesmo você dando bom testemunho, logo vai aparecer alguém para dizer: respeita o irmão, que o irmão aí não brinca com ninguém, o irmão faz as coisas, o trabalho dele certo, então não brinque com o irmão, que ele não está dando essa liberdade para você. Ou você mesmo pode chegar para ele e dizer para ele: olha, eu não aceito esse tipo de brincadeira, não aceito esse tipo de comportamento seu para comigo, porque eu não brinco com você dessa mesma forma e não lhe trato assim, e eu exijo que você me trate do jeito que eu lhe trato, se for num ambiente de trabalho, né? Então, quando o sal perde o sabor, ele é pisado pelos homens. Pisado significa ridicularizado, né? E a coisa mais triste do mundo é quando o cristão ele é ridicularizado pelo ímpio. Quando ele não tem mais sal, quando ele não tem mais testemunho, quando ele não tem mais comportamento de cristão. E às vezes ele fica com vergonha de dizer que não é mais cristão, continua levando o nome de crente, mas com práticas de ímpios, né? Aí fica triste. E fica uma coisa difícil para o evangelho, porque tanto o nome de Jesus quanto o próprio evangelho fica sendo escandalizado. E ai daqueles que por meio dele vem o escândalo, né? Ai daquele que por meio dele vem o escândalo. Então o sal preserva, o sal dá sabor e o sal, né, não aparece. O sal ele dá sabor sem aparecer. Isso aí significa a humildade do cristão. Nós, como cristãos, temos que ser humildes. Quando você entra no supermercado para comprar sal, você não acha o sal nas melhores prateleiras. Você não encontra o sal nas primeiras prateleiras. Você encontra o sal lá nos fundos do mercado, e geralmente numa prateleira lá embaixo, a última, né? Também na comida o sal não aparece. O sal, ele dá sabor, todo mundo sabe que a comida tem sal, está dando sabor àquela comida, mas o sal não aparece. Isso simboliza o cristão, que é humilde, que ele dá sabor, mas ele não faz questão de aparecer, ele não se orgulha, ele não é vaidoso, ele não diz que aconteceu aquilo por causa dele, ele não vive se vangloriando, porque tem pessoas que dizem assim: eu orei e Deus curou, eu orei e Jesus salvou, eu orei e Deus fez isso. Não, o verdadeiro sal, o verdadeiro crente como sal, ele não aparece. Ele diz igual
João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A intenção do sal é fazer Jesus aparecer. Ele não aparece. Ele não aparece. Uma vez eu vi um comentário numa lição de discipulado da CPAD há muitos anos atrás, né, que a humildade do cristão é como uma árvore carregada de frutos. O cristão carregado de frutos, a árvore quando está carregada de frutos, as galhas ela arreia, ela baixa, né? Ela fica quase encostando até no chão, porque está carregada de frutos. Simboliza a humildade. Quando o sal aparece, aí é onde está o problema, quando o sal aparece. Porque quando o sal aparece, a comida estraga, ela não presta. Ela não presta para mais nada quando você exagera no sal. Quando a cozinheira ou o cozinheiro vai cozinhar, é melhor ele errar a medida para menos sal do que para colocar mais sal. Se ele errar a medida colocando menos sal, depois ele pode acrescentar até chegar no ponto. Se ele, o cozinheiro ou a cozinheira, errar a medida, a dona de casa, errar a medida colocando muito sal, fica difícil tirar esse sal da comida. Então o excesso de sal ele prejudica. O excesso de sal incomoda. A comida com excesso de sal ela é intragável. Ninguém consegue comer. Simboliza o cristão salgado demais, que são os cristãos legalistas, os santarrões, os cristãos que vê pecado em tudo, que sai apontando o dedo e acusando todo mundo, que só ele é santo, que ele é perfeito, os outros todos são errados e têm problemas. O cristão carregado de muito sal, salgado demais, ele é insuportável no ambiente que ele está. Ele é insuportável na igreja, ele é insuportável no trabalho, ele é insuportável na vizinhança. E na concepção dele, na mente dele, o único certo é ele. Ele é quem está certo, todo mundo é o errado e ele é quem está certo. É um fariseu do século XXI. É aquele que tem excesso de santidade, que na verdade não é a verdadeira santidade. Tem gente que tem um excesso de uma suposta santidade que não é santidade, é só legalismo. É só questão de querer aparecer mesmo. Então esses são os cristãos que simbolizam aqueles que têm excesso de sal. O sal ele deve ser na medida certa, né? Vou ler aqui um versículo aqui em Marcos, capítulo 9, ainda falando do sal. O versículo 50. 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nesse versículo 50 do capítulo 9 de Marcos, Jesus ele falou do sal, que o cristão tem que ter sal em si mesmo, que se o sal se tornar insípido, não serve mais para temperar. E no mesmo versículo, Jesus falou da paz uns com os outros. Então, o sal, o cristão que tem sal, ele tem paz com o próximo. E aquele que tem excesso de sal, ele não consegue ter paz com ninguém. E o que não tem sal nenhum também não tem paz, porque ele vai ser ridicularizado por falta de testemunho cristão. Vamos agora para a luz. Jesus comparou o cristão como sal da terra e como luz do mundo. Coisa boa é a luz, né? Se você já passou alguns dias na escuridão, fisicamente, né? Quando falta energia ou vem a companhia da energia e corta a sua luz, e você fica no escuro, você vê o quanto a luz faz falta. A luz é muito importante. Quando Deus criou
ou recriou a terra, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse, haja luz. E houve luz, né? A luz, ela serve para muita coisa. A luz, ela serve para as plantas fazerem a fotossíntese. A luz, ela expõe o que está oculto. A luz, ela serve para nos dar saúde. Quando um bebê ele nasce com uma doença chamada icterícia, né, que nasce com a pele amarelada, ele toma um banho de luz lá na maternidade. Então Deus, quando foi criar o mundo, ele resolveu logo em criar a luz. E depois ele criou os luminares, né? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite, se tratando aí do sol e da lua. Tanto a noite precisa da lua, quanto o dia precisa do sol. E nós fomos comparados à luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa. Então, a luz é coisa boa. Quando a mulher perdeu a dracma, né, aquela dracma que ela perdeu na parábola, a primeira coisa que ela fez para encontrar a dracma perdida foi acender a luz, para depois varrer a casa. Então a luz, ela revela o que está oculto. A luz, ela também serve para guiar no caminho, né? Se o mundo não tivesse luz, a luz do sol e tanto as luzes artificiais, ninguém se movia do lugar. Quando Deus enviou a praga lá no Egito da escuridão, os egípcios ficaram, se não me falha a memória, foi 3 dias ou foi 7 dias sem se moverem, não se levantavam para fazer nada, porque não conseguiam enxergar um palmo à frente do seu nariz. Então a luz, ela serve para mostrar o caminho. E a Bíblia, a própria Bíblia é comparada com a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Deus tirou o povo do Egito com destino a Canaã, Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite para servir de luz, claridade, para o povo caminhar de noite. A luz também, ela afugenta alguns animais, alguns tipos de animais que gostam só de escuro. O morcego mesmo não gosta de luz, né? E tem outros animais noturnos que também não suportam a luz. Então a luz, ela está dentro da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nos primórdios do mundo, a luz era lamparina. Precisava do azeite ou querosene em algumas regiões. Antes de existir querosene, era o azeite que mantinha a lâmpada acesa. O próprio tabernáculo, ele precisava ser iluminado. Deus mandou construir ou fabricar o candelabro, que servia ali para estar sempre aceso. E era uma exigência de Deus estar sempre aceso aquele candelabro. Tinha que estar sempre aceso, não podia se apagar, né? A lâmpada de Deus não podia estar apagada. Em Provérbios tem um versículo que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, né? A lâmpada de Deus é o espírito do homem. E Jesus também disse que os olhos são a candeia do corpo, nossos olhos. Se nossos olhos forem maus, todo o corpo será mau. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. E Jesus disse, cuidado para que a luz que em ti há não seja trevas. Então, cuidado para você não ser trevas, porque trevas na Bíblia, ela representa coisas maus. Representa o próprio reino do diabo. A luz também representa o próprio Evangelho, porque a Bíblia diz que ele resplandeceu a luz do Evangelho em nossos corações. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No versículo 6, Paulo disse que Deus
que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, a luz também representa o próprio Evangelho, que resplandeceu em nosso coração que estava enegrecido, escurecido pelo pecado. E agora, por último, dentro da lição, nós como cristãos somos comparados à luz, né? Vós sois a luz do mundo, e Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu que moro numa região aqui que tem altos morros, né? Montanhas, quando eu olho lá para o outro lado ali, eu vejo que tem moradores, que tem um povoado, porque as casas, a iluminação à noite, identifica que ali tem um grupo de pessoas morando naquele lugar. Então a luz identifica, a luz acesa ela é vista de longe. E a luz, ela não brilha na luz, a luz ela só brilha na escuridão. Então o cristão ele foi chamado para brilhar nas trevas, né? Luz não brilha onde tem luz. Se o dia está claro, se tem a luz do sol, que é a luz maior, e eu acendo uma lâmpada aqui no lado de fora da minha casa, não vai fazer efeito nenhum, porque o sol já está iluminando. Então a luz ela tem que brilhar no escuro mesmo. Então representa o testemunho do cristão na sociedade. Não importa o lugar, o quanto escuro é, o quanto tem trevas. E tem pessoas que dizem, ali não é lugar para cristão, porque ali é um lugar de trevas. Não existe esse ditado não está de acordo com a Bíblia. O cristão ele pode brilhar em qualquer lugar. Se ele for um verdadeiro cristão, ele vai fazer a diferença. Ele não vai se corromper, porque o cristão ele é luz. Pelo contrário, o mundo não pode influenciar o crente. O crente ele tem que influenciar o mundo. O cristão é que tem que influenciar o meio ambiente que ele vive, né? Tem pessoas que, infelizmente, porque já estão se apagando, porque já estão apagados, é influenciado pelo mundo. Mas se a luz dele espiritual estiver acesa, ele influencia onde ele estiver. Agora, é claro que existem certos tipos de trabalho que não convém a um servo do Senhor. Mas se for um trabalho honesto, digno, né, que você possa trabalhar e ganhar seu dinheiro dignamente, você vai brilhar naquele lugar e você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Você vai mostrar a diferença. Aí Jesus disse que não se acende uma candeia, que era a lâmpada daquela época, e se coloca debaixo do alqueire, ou debaixo da mesa, ou debaixo da cama, ou debaixo de qualquer lugar, né? A lâmpada ela não é colocada no teto, no chão. A lâmpada é colocada ali. Olha ali a lâmpada ali. O lugar da lâmpada é em cima, porque clareia todo o ambiente da casa. Então o cristão ele é uma lâmpada neste mundo que é colocado em lugar de destaque. Paulo diz que nós estamos assentados em regiões celestiais. E quando a Bíblia diz que a luz ela está em cima, não é soberba, não é exaltação, não é vanglória, não representa a soberba. Representa que o cristão ele tem o poder de iluminar o ambiente que ele está. E ele ilumina a todos que está naquele lugar, a todos e a tudo. E a luz ela manifesta tudo, né? A Bíblia diz que quem está nas trevas não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem gosta de coisas ocultas é o diabo. As religiões diabólicas e satânicas, as sociedades secretas, né, incluindo até a maçonaria, gosta de coisas ocultas, de fazer as coisas às escondidas. Mas o verdadeiro evangelho traz tudo para a luz. A verdadeira palavra, o verdadeiro cristianismo traz tudo para a luz. O lugar de crente é na luz. O crente, o cristão faz as coisas às claras, nada às escondidas. Tudo que o cristão faz tem que ser visível. O cristão é uma carta aberta que o mundo lê.
Então não temos nada a esconder de ninguém. Nossa vida tem que ser transparente. Faz parte também do testemunho cristão como luz do mundo, né, que representa o evangelho, né, que nós espalhamos a luz do evangelho por esse mundo, anunciando o evangelho de Cristo. Quando Jesus iniciou seu ministério, diz assim, as terras que estavam em escuridão viam a luz, né? Aqueles que estavam na sombra da morte, a luz, ela raiou, e Jesus chegou a dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem me segue anda na luz. E Jesus disse que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai, tropeça, mas quem anda na luz conhece bem o caminho. Nós somos também luz do mundo, não só Jesus, nós somos luz desse mundo, porque o mundo, quando olha para a gente, tem que ver Jesus em nós. Eles têm que encontrar a saída, eles têm que encontrar a solução. Eles olham para nós e veem a esperança através de Cristo. É o comportamento, o testemunho cristão. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Erroneamente, muitos interpretam errado o texto lá de Hebreus capítulo 12, que temos que olhar para Jesus, somente para Jesus, autor e consumador da fé. Mas aquele versículo está se referindo olhar para Jesus no sentido de lutas, provas, dificuldades, perseguições que Jesus passou, mas ele venceu, e a gente tem que olhar para Jesus, seguir os passos e o modelo de Jesus para vencer também. Mas temos que olhar também para os nossos irmãos e seguir o bom exemplo deles. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A Bíblia diz: olhai, né, imitai a fé dos vossos pastores. Então nós também temos que olhar para o comportamento dos homens. As coisas que são reprovadas a gente descarta, as que são boas imitamos. Né? Filipenses capítulo, acho que é o 2 e 15, Paulo disse: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós somos comparados a astros no mundo que estamos resplandecendo, e estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas o nosso bom testemunho brilha na escuridão. Nós resplandecemos como astro. Os astros são os planetas, né? Que não brilham por conta própria, eles recebem a luz do sol. Eles transmitem a luz que recebem do sol. Igualmente a lua, que recebe a luz do sol e transmite. É um refletor. Nós cristãos somos refletores de Cristo. Refletores de Jesus. Nessa lição aqui de adolescente tem até uma história aqui muito interessante falando da luz. Diz aqui: no Panamá existe um farol fabricado pela França no século XIX. Dentro da lanterna existe um candeeiro de querosene, ao redor do qual estão dispostos 800 refletores de vidro retangular. Quando o pequeno candeeiro é aceso, sua luz é imediatamente captada e refletida pelos 800 refletores. Vejam só, no início é apenas uma pequena luz, mas quando refletida por centenas de espelhos, seu brilho é intenso e esplendoroso. Não é justamente o que diz a Bíblia a nosso respeito? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor, segundo Coríntios 3:18. Que tal refletirmos a luz da glória de Deus em nossas vidas? Então nós refletimos a glória de Deus como espelho. Não sei se você já teve a experiência quando uma casa é grande e só tem um bico de luz e você coloca um espelho logo ali embaixo daquela luz, o espelho reflete aquela luz lá para o outro cômodo, lá para o outro ambiente. O espelho consegue refletir ou reflatar, né, ou transmitir a mesma luz. Então nós somos
como espelho que refletimos a glória de Deus. A glória de Deus bate em nós e ela já é transmitida para outro lugar, né? Ela é transmitida. Então deixo aqui esse ensino para nós. Sal da terra, luz do mundo, estamos aprendendo hoje. A verdade prática diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Cristãos, seguidores de Cristo, não podem ser aqueles cristãos ocultos. Apesar que no tempo de Jesus tinha alguns discípulos conhecidos como discípulo oculto, como José de Arimateia e o próprio Nicodemos, né? Mas não é o correto. O correto, a gente tem que aparecer, não como sal que aparece demais, mas temos que, como luz, estar em cima, iluminando a todos, e todos devem conhecer que somos cristãos. Tem pessoas que trabalham numa empresa e ninguém conhece que ele é crente, ninguém sabe que ele é cristão. Estuda, ninguém na escola sabe que ele é cristão, é o cristão 007, né? Mas o verdadeiro cristão, ele faz questão de dizer que é crente, que é servo de Deus. E mesmo que não diga, o mundo consegue perceber. Alguém vai olhar e vai dizer: você é crente. Eu vejo que você é crente. Sua cara, seu rosto, suas vestes, seu comportamento, suas palavras está identificando que você é cristão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.